A seguir, IIGD Irajá. O seu corpo responde ao que está dentro do seu coração. Sim. Quando você está alegre, você age de uma forma. Quando você está triste, você age de outra. Quando você está alegre, teu corpo reage de uma forma. Quando você está triste, seu corpo reage de outra. O seu corpo responde ao que está dentro de você. Pastora, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17. Versículo de número 22. Grandes bênçãos estão nesta palavra. Em nome de Jesus. Versículo 22. Todos encontraram? Então leiam comigo. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido... Terça-feira eu realizei um culto lá na nossa igreja de Caxias, na 25 de agosto, bairro 25 de agosto. E dentre os milagres bonitos que Jesus operou, houve um que me chamou muita atenção para isso aqui. Eu não preguei sobre isso aqui. Eu preguei lá sobre o temor a Deus. Quando Deus disse em Isaías que Ele olha para aquele que tem um coração quebrantado e que treme diante da palavra dele. Ou seja, que respeita a sua palavra completamente. Então esse Ele dá uma atenção especial. Uma senhora, uma jovem mulher, teve um câncer tenebroso. A coisa atingiu os intestinos, atingiu o reto, o canal do reto. Foi sério. Bem, ela veio de servir a espíritos. E aí, pessoal, ela já estava fazendo tratamento seríssimo há um longo tempo. E foi assim que ela chegou, querendo viver. Querendo viver. E o que me chamou a atenção, a coisa era muito grave, gravíssima. Os médicos não davam esperança para ela, mas cumprindo o protocolo, fazendo o tratamento. E quando ela ouviu, começou a ouvir a palavra de Deus, o entendimento, o Calvário. Ela disse que quando ela entendeu que Jesus lá na cruz, no Calvário, Ele recebeu as nossas enfermidades, ela disse, espera aí. Então eu vou viver, eu não vou morrer. Eu não vou morrer agora, não é o meu tempo. Eu tenho planos, eu tenho sonhos. E ela disse, dentro de mim, olha bem, atenção. Eu falei duas frases aqui, que eu escrevi por causa dessa senhora. E eu escrevi assim, o seu corpo responde ao que está dentro do seu coração. O seu corpo responde ao que está dentro de você. Pastora, quem é de Jesus? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Só que há pessoas que se entregam. E ela não se entregou. Mesmo com aquelas péssimas notícias, com todos os sintomas e com o corpo sendo destruído, ela disse, quando eu entendi o Calvário, eu coloquei dentro de mim, vou viver, eu vou viver, Jesus veio para me dar vida e eu não vou morrer agora. Pastora, continuei o tratamento? Ela disse, ainda esta semana eu tenho que me apresentar ao médico. Ele ainda não me deu alta. Ela disse, mas aconteceu comigo uma coisa. Eu voltei às minhas atividades. Eu assumi que eu vou viver. Eu vou pedir para você agora ler de novo esse versículo que você acabou de ler. Provérbios capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido... Muita gente deixa a tristeza tomar conta do coração, até raízes de amargura.
E no momento eu não estou falando de pessoas que vêm de um histórico de amarguras ou de raízes de sofrimentos passados, mas estou falando de pessoas que prendem o coração naquilo que está acontecendo naquele momento, e Satanás se aproveita disso e atormenta. Ela disse: pastora, para a senhora ter uma ideia, eu me deitava para tentar dormir e eu me via, ela disse, dentro de mim vinha um cenário, uma imagem, e eu me via dentro do caixão. Ela disse: eu não conseguia me ver de outra forma, até eu entender, eu encontrar, ela disse, até eu encontrar esta palavra, ou seja, a palavra aberta, o que Jesus fez. E ela disse: eu coloquei dentro de mim, ela disse, batendo no peito, eu coloquei dentro de mim, eu vou viver e não vou morrer agora. Jesus veio para me dar vida. E ela disse: aceitei a Jesus, me batizei, sou de Jesus, então agora eu vou desfrutar. Isso ela falou num determinado momento com o nosso pessoal. E no culto ela disse: eu coloquei dentro de mim, não chegou a minha hora. Satanás quer acabar com a minha vida, mas eu sou de Jesus. Eu agora sou de Jesus. E Ele é que vai me dar vida. Ele é que me dá vida. E com fome da palavra, então ela vai à igreja constantemente, ela vai quase todo dia. Ela está lá alimentando a sua fé, alimentando o seu espírito. Por quê? Porque os pensamentos dela a atormentavam. Ela vivia um tormento. Então vamos lá. No culto da manhã, no primeiro culto, eu falei sobre aquele paralítico do tanque de Betesda. O que nos chamou a atenção hoje, naquela passagem bíblica, foi que, depois que Jesus o curou, e primeiramente, veja bem, ele não procurou Jesus para ser curado, ele estava esperando o movimento das águas do tanque. Foi o próprio Senhor Jesus quem foi até ele. Você vê que coisa interessante, as pessoas não se ligam nisso, mas quando uma pessoa é evangelizada, Jesus está indo a ela para que ela não vá para o inferno. Não é essa a realidade? Quem é capaz de dizer sim? Muito bem, essa é a realidade. E você vê que Jesus nos manda evangelizar, porque Ele não quer ninguém no inferno. Ele não criou o inferno para o ser humano. No caso daquele paralítico, ele já estava há 38 anos em cima de uma cama. Era paralítico. Ninguém foi até ele falar de Jesus, o próprio Jesus foi até ele. Jesus estava aqui na terra no corpo de carne. Jesus vai até ele. Muitos doentes estavam ali à volta daquele tanque, esperando o movimento das águas. Diz a Bíblia que o primeiro que se jogasse lá dentro, ou que fosse jogado, ficava curado. E ele disse que nunca chegava a vez dele. E então Jesus vai até ele e faz uma única pergunta simples e objetiva: queres ficar são? Você conhece a passagem bíblica? Vamos lá de novo. Em João 5, versículo 5. Vamos lá, versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Pronto. Olha aqui que objetividade Jesus usou, chegou diante dele. Primeiro, Jesus foi até ele. Então você já tem uma visão clara de que Jesus não quer ninguém enfermo. Ele vai até o doente. E a pergunta dele: queres ficar são? Pastora, mas isso é pergunta? Como Jesus pergunta uma pessoa se ela quer ficar curada? Irmãos, então vou te contar uma. Certa vez uma mulher veio às nossas reuniões e me procurou no final do culto. E aí, pastora, a senhora fez a oração no culto? Eu gostei muito do seu culto, sua oração é muito boa, mas da oração antes da família, a oração que a senhora fez pela cura, eu não participei não. Eu falei: por que a senhora não participou? Eu tenho uma doença, ela disse, eu tenho uma doença no coração, mas acontece que eu estou batalhando para me aposentar, e se eu ficar curada eu não posso me aposentar. Eu disse: eu não acredito no que eu estou ouvindo.
Falei, senhora, a senhora tem noção de que um espírito de enfermidade pode chamar um espírito de morte, a senhora pode perder a vida a qualquer instante? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Vai ser criança. Não, mas eu não quero ser curada agora. Eu quero primeiro me aposentar. Ah, depois, Jesus, não quero cura agora. Só vai ficar meu serviço. A hora que eu disser, o senhor me cura, tá bom? Gente, se não fosse comigo, eu não acreditaria. Se alguém me contasse isso, eu ia dizer, você está brincando. Mas foi comigo. Não quero ser curada agora, porque se eu ficar curada, eu não vou poder me aposentar. Eu falei, nunca ouvi uma loucura dessa. Mas enfim, aí você vê por que Jesus pergunta, queres ficar são? Ou seja, você quer continuar vivendo a misericórdia dos outros? Não tem gente pela rua que está em pleno vigor de trabalho, mas prefere pedir esmola? Sim ou não? Ah, oferece um trabalho, vai. Sim ou não? Irmão, o que está dentro do coração? Claro que Jesus sabia. Ele ainda dá uma bobeira que ele começa, Senhor, não tem ninguém para me jogar na água. Você começa com as lamúrias dele lá. Jesus vai e diz, levanta, toma a tua cama e anda. Que isso? Assuma. Irmãos, quando uma pessoa aceita Jesus, ela não recebe o que ela não crê ou o que ela não quiser. Que isso? Muda o que está dentro e o corpo vai responder. Muda o que está dentro e o corpo vai responder. Então, primeiro ponto onde o diabo se apega. Vai lá no penúltimo versículo e você vai entender. 14. Depois encontrou Jesus no templo e disse-lhe, eis que já estás são. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Pastora, é a Bíblia que está dizendo. É Jesus quem está dizendo. Jesus curou aquele homem possivelmente na parte da manhã. Quando foi à noite, Jesus foi ao templo. Ele foi ao templo. Chegando lá, ele viu o homem, está completamente curado. Jesus foi até ele, olha só. E deu essa advertência a ele, deu esse alerta. Olha, você já está curado. Ou seja, você não me conhecia. Você não tinha tido um encontro comigo. Agora, você está curado. Agora você me conhece. Agora o céu chegou a você. O céu chegou até você. Então agora, olha só. Vai viver a tua vida. Ó, vai e não peques mais. Isso aqui é muito importante, irmãos. Todo mundo pensa que pecado é só a sujeirada. É a pornografia, é o assassinato, é o roubo, é a pedofilia. Pecado é não obedecer à palavra de Deus. Pecado é errar o alvo. É não respeitar a Deus. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos, mas ela não se acerta. Vem uma pregação, vem um ensinamento. O Espírito de Deus conhece aquela pessoa perfeitamente. Antes que ela nascesse, existisse, ele já queria que ela nascesse. Ele já sabia, ele já conhecia. Ele ia criar, enfim. Para quem crê realmente na palavra de Deus, você sabe que você não é fruto do acaso. Mas e aí? Pois é. Aí tem muita gente, irmãos, que deixa a tristeza no coração e alimenta. A tristeza está sempre sendo alimentada por conversas, por lembranças, por objetos. Tem gente que é mestre, irmãos. Misericórdia. Tem gente que tem o passado dentro de si, mas tem tão forte dentro do espírito que aquela pessoa só pensa naquilo e sempre, em toda oportunidade, fala naquilo. É mágoa, é amargura, é revolta, é raiva, é ódio. O coração tem tudo que não presta, menos a paz de Jesus. Menos a alegria de viver, menos o Espírito Santo que dá poder. Todo cristão tem que fazer trocas. Que isso? Tem. Se converteu, joga o lixo fora. Começa a buscar coisas boas. Pecado, nem pensar. Então, tudo bem. Largou o cigarro, glória a Deus, estou liberto. Larguei o cigarro, larguei a bebida, mas não jogou fora o rancor. Não jogou fora a raiva. Não jogou fora as amarguras.
e aquilo cresce. É um perigo. Jesus disse para ele: olha, você agora está curado. Olha, já estás são. Vai e não peques mais. Ou seja, não erra o alvo. Todos nós aqui sabemos, irmãos, que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Todos vocês sabem. É um dos versículos mais conhecidos no meio cristão. Jesus diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então nós já sabemos, temos certeza absoluta de que a palavra de Deus, esses 66 livros da Bíblia Sagrada, né, nos põe diante de Deus, do Espírito de Deus, porque a palavra é Jesus. Muito bem. E por que quando a palavra fala, e alguns entendem que Deus está falando pessoalmente, Deus está falando, está dizendo, libera aquele perdão para aquela pessoa, e a pessoa insiste em remoer o caso. Ou Deus diz assim: ei, joga fora aquele pensamento que você sabe que vem e você alimenta. Joga o lixo fora, joga fora. Mas tem outras coisas que têm de ser jogadas fora. Uma das coisas que tem que ser jogada fora, irmão, uma das que tem de ser jogadas fora, uma delas, mais uma, eu falei o pecado. Eu falei das amarguras, tristezas, revoltas e o medo. Quantas pessoas, irmãos, têm medo? A doença atacou, tem medo dela. Por quê? Porque o nome assusta. Ninguém entra em pânico por causa de um resfriado. Mas quando o nome, pois é, pá, o medo. O diabo cresce muito quando o medo cresce e aumenta o espaço dele. Quando o medo cresce, aumenta o espaço do mal. Uma coisa que o Espírito Santo ordena, a Bíblia diz na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 18, tem uma tradução, olha, a tradução atualizada, a tradução da Bíblia Viva, a tradução da linguagem de hoje, são assim bem fáceis de entendimento. Ali diz o seguinte: o perfeito amor joga o medo fora. O perfeito amor joga o medo fora. O perfeito amor joga o medo fora. Ou seja, se eu sinto o amor de Deus, se eu confio na palavra de Deus, se eu creio que Deus é meu Pai e que Ele promete cuidar de mim, e eu leio isso no Testamento e vejo que Ele é o Todo-Poderoso e eu sei que Ele pode cuidar, eu vou ter medo de quê? De quê? Você pode observar nos evangelhos, houve um momento que Jesus disse assim: por que temer os homens que matam o corpo e não pode fazer mais nada? Ai, pastora, mata o corpo. Pois é, de quem não tem entendimento e não tem a fé. O Davi foi odiado pelos seus inimigos, odiado. Tiveram tanto ódio de Davi. O Saul, por exemplo, pôs 3.000 homens de elite atrás de Davi. 3.000 soldados armados. 3.000, e deu a ordem: vão em caça em busca de Davi. Encontrando, tragam a mim. Por quê? Porque eu quero acabar com ele. Saul chegou a dizer: eu vou encravar o Davi na parede, eu vou pegar uma lança, vou atravessar o corpo dele, vou pendurar o Davi numa parede. Você pensa que Saul pôde tocar um fio de cabelo de Davi? Se você ler alguns salmos de Davi, você vai ver como Davi confiava na proteção de Deus e como Deus o protegeu. Deus não entregou Davi nas mãos de Saul, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Você vê que ele escreve o Salmo 23 de uma forma fantástica, sublime, simplória, magnífica. Ele diz: preparas-me uma mesa
na presença dos meus inimigos. Ou seja, o Senhor me faz um banquete na frente dos meus inimigos. Por quê? Porque o Senhor é quem cuida de mim, eles não podem fazer nada. Diz para mim que o Salmo 23 não diz isso. Diz ou não diz? Preparas uma mesa perante mim. Vai lá no Salmo 23, vamos lá. Salmo 23, versículo 5. Quem lê comigo? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Todos vocês sabem que o ministério do Antigo Testamento era físico e que os inimigos de Davi eram pessoas físicas, eram seres humanos. Então ele vem como uma ovelhinha muito bem cuidada pelo bom pastor, que é Deus. Ele chega e escreve, ó: Senhor, o Senhor prepara uma mesa na minha presença, ou seja, eu estou vendo o Senhor me preparar o banquete e na presença dos meus inimigos, ou seja, olha aí, o Senhor me recreia. Preparas-me uma mesa, a mesa é boa, tem uma hora gostosa que é a hora da comida, sim ou não? Hora de descanso, descontração e alimento. Olha o que Deus está mostrando. Irmãos, o que está dentro é o que reflete no corpo. E aconteceu uma coisa bonita na terça-feira com essa moça. Por quê? Ela ainda em tratamento, da cintura para baixo, ela era toda inchada. Barriga inchada, corpo inchado. E era um inchaço só da barriga para baixo, uma coisa assim tenebrosa. E não é que ela sentiu murchar na hora, levantou o braço feliz da vida, pastora? Desinchei, murchei, a barriga sumiu. Terça-feira, no culto. Esta terça agora. Mas ela disse, eu coloquei dentro do meu coração, olha só. Isso foi que me chamou a atenção. Porque eu lembrei da mulher hemorrágica. Às vezes Jesus quer curar, irmãos. Se o pecado estiver dentro. Ah, pastora, quem aceita Jesus não tem pecado. Se aceitar realmente de coração e colocar o coração na palavra. A palavra no coração e o coração na palavra. E, irmãos, já tive casos que vocês assim, não é possível, meu Deus. O cidadão me procurou, 37 anos de idade, 20 anos fazendo tratamento psiquiátrico. 20 anos fazendo tratamento psiquiátrico. Preso à psiquiatria. E aí me procurou. Alguém disse para ele, vá lá naquela igreja que tem um trabalho bom lá de libertação e eles vão dar um jeito em você vai ficar bonzinho. Desse jeito. Eles vão dar um jeito em você vai ficar bonzinho. E interessante que quem mandou ouviu falar, nem pisou na igreja, mas tudo bem. Não, o pessoal é engraçado. Bom, o que aconteceu? Ele chegou, pastor, falando assim meio arrastado, sempre à base de remédio. Disse, eu vivo na base de remédio. Por quê? Porque eu dou uns surtos e tal. Ou seja, umas manifestações. E, pois não, o que o senhor deseja? Fora, não era horário de culto. E eu quero ficar curado. Muito bem, Jesus cura. Só que a fé vem pelo ouvir. Só tem que sentar aí nesse banquinho, que não era poltrona, e escutar muito bem a palavra de coração aberto. E com certeza Jesus vai fazer a obra e vai fazer bonita. Eu quero voltar a viver o que eu era antes. Eu falei, o que isso era antes? Pasmem. Eu curti a vida. Como é que é? Bom, para resumir, tá? Pastor, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Meu primeiro salário estourei com prostitutas. E eu gostei. Eu simplesmente quero viver a vida. Eu falei, o senhor quer ficar curado da prostituição? É isso mesmo. Na minha cara. Assim, na minha cara. Na minha cara. Eu falei, senhor, olha só, eu lhe dei atenção até agora. Agora, a partir desse momento, não lhe dou mais atenção. Por quê? Porque quem aceita Jesus se torna uma nova criatura. Abandona o pecado para viver em santidade. Por que o senhor não coloca um pensamento novo dentro do senhor? Jesus me cura, eu vou me casar, vou ter a minha mulher, vou ter os meus filhos, vou ter a minha família e vou viver uma vida abençoada com Jesus. Não quero essa vida de crente. O senhor entrou no mercado das bênçãos, quer comprar um pacote de saúde e ir embora. E você quer comprar de graça, me alugando. Sim. Eu disse, o senhor está brincando comigo, com a igreja, porque com Jesus o senhor não brinca. O senhor está dizendo para mim que o senhor quer
ficar curado para voltar para a prostituição. Isso mesmo, eu não vou mentir. É isso que eu quero, porque eu gosto disso. E falando arrastado. Eu falei, Senhor, segue o seu caminho. O Senhor está no lugar errado. O Senhor está na casa de Deus. O Senhor está no lugar onde Jesus trabalha. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.